Olá, amigos. Nossa Estação Hamburgo de hoje, muito especial. Ainda, né? Ainda à distância, mas sempre com atualidades, com notícias importantes. E hoje a gente vai falar um pouquinho também do que gente daqui está fazendo nesse momento, até para informar, para comunicar, para não deixar com que o mundo pare, porque essa sensação de sufocamento que a gente está vivendo, que a gente não experimente ela, não continue experimentando ela, pelo contrário, que a gente possa estar efetivamente atenuando ela, acalmando a alma, né? Claro que às vezes Dudu News entra com breaking news e daí quebra o pau. Ou o Eduardo Pires compartilha com a gente um sentimento de que, puxa vida, quando é que isso tudo vai terminar? E claro que a gente vai nos apoiando aos outros. A vida fica muito mais fácil, Eduardo Pires, Eduardo Schmitz, quando a gente pode uns contarmos com os outros. Muito boa tarde. Boa tarde, Dudu News. Boa tarde, boa noite para quem vai nos assistir futuramente, podemos dizer, né? É realmente um sentimento muito bonito esse teu, Rodrigão, porque são todos por todos, né, Rodrigão? E nesse momento é o que a gente precisa, né? Todos já é mercê do teu programa, unidos. Dudu? Já é mercê do meu programa. Tu nem sabe. Ou melhor, tu sabe, tu tá muito inteligente. Tá me acompanhando. 21 horas. Como? E 15 minutos. 21 horas. 15 minutos. 15 minutos. 21 horas, por 15 minutos, todos por todos. Beleza. Todos por todos. Como é que tá o Dudu News Todos por Todos, Dudu? Olha, é uma cooperação, né? Estamos aqui, até agora há pouco estava falando com o prefeito. Tá dando um picotezinho na tua rede aí, Dudu. Tá dando um picotinho na minha rede. Tá me escutando normal de novo? Agora sim. Bom, repetindo a minha informação, eu estava falando aqui agora de manhã com a prefeita Fátima, com o prefeito Luciano. Notícia maravilhosa de Campo Bom. O prefeito Luciano Orsi anunciou que 2 casos estão curados na cidade. Uma notícia realmente muito boa. No momento que nós temos um mar de notícias muito desagradáveis, como eu estou dizendo, né, nos meus vídeos. Não gosto de dizer muito notícias ruins, gosto de dizer notícias desagradáveis. E o prefeito Luciano Orsi, então, confirma esses 2 casos curados na cidade de Campo Bom. Ele vai abrir a cidade, Dudu? Né, Rodrigão? Já está. E, por enquanto, nenhuma confirmação sobre isso. Ele diz que continua com seu continua com essa opção de continuar, então, com a cidade. Isso na semana passada ele ainda me confirmou quando perguntei a ele, e por que também perguntei o fechamento da cidade. No qual o prefeito disse a mim... Deu uma apertada boa lá, né? Fez o prefeito botar a mão na consciência lá, né? Mas é isso, ele mantém a posição dele. Dei realmente uma pressionada no senhor prefeito, que disse que continua com as barreiras fechadas da cidade, né, Rodrigão? E, além disso, ele fechou a cidade por uma opção de restringi-la apenas a seus moradores, né? Assim que diz o prefeito Luciano Orsi, do qual eu entrevistei na semana passada. Até, Rodrigão, vou dizer um relato meu aqui. A gente enche o saco um pouco de ficar em casa, né, Rodrigão? Eu não saio de casa, na verdade, desde a segunda-feira do dia, acho que 18 ou 19. Não sei. Tu tá no grupo de risco, né, Dudu? Estou no grupo de risco, sou asmático, né? E tem meus problemas cardíacos também da mesma forma. Mas mais a asma mesmo, problemas respiratórios que atingem realmente. E no domingo, eu disse, papai, enchi o saco. Eu sei que eu não posso sair, mas pelo menos podemos dar uma volta de carro, que eu tô louco para dar uma volta de carro, faz muito tempo que eu não ando de carro. E ele falou, não, andar de carro acho que a gente pode. Então ele pegou o carro, os vidros fechados, né? Uma frestinha para dar aquela ventilada. E saímos a andar de carro, quando queríamos subir até a lomba de Campo Bom ali para descer de volta, né? Aquela brincadeira de descer lá de volta. E então, chegamos ali. Quando nós chegamos, eu lembrei, a cidade está fechada. Não adianta nem nós subirmos para Campo Bom. Né? Então, quer dizer, muito isso acontece com muitas pessoas que estão indo para Campo Bom. E uma das coisas que eu questionei o prefeito, que eu queria entender como é que estava feita essa fiscalização, né, Rodrigão?
Como é que a pessoa, por exemplo, que trabalha em Campo Bom, entra em Campo Bom? Tem que levar toda vez a carteira de trabalho para entrar em Campo Bom, para mostrar que comprova que trabalha ali. Como é que faz para entrar em Campo Bom, na verdade, né, Rodrigão? Isso eu questionei o prefeito e até vou questionar ele novamente agora para tentar obter uma resposta aqui no nosso Estação Hamburgo. Tá bem, tá bem. Vamos conversando com o Eduardo Pires e a gente volta a falar de Campo Bom, das cidades da região, fazer um giro aí também. Tu conversou com a prefeita Corinha, com a prefeita Fátima. Eu ouvi um pouco da tua entrevista ontem com o Dom Zeno também. Eduardo Pires também tem conversado, cruzado fronteiras de Novo Hamburgo, ido longe para falar para os espectadores, telespectadores, internautas do debate bola, porque se o mundo da bola parou nos gramados, ele está fervendo demais fora do campo, né? Tudo bem, Rodrigão? Tudo bem, Dudu News? Acompanhando aí a fala do Dudu, concordo em muitas coisas com ele em relação a estas situações que nós estamos passando, principalmente de ficar enclausurado, né? Eu, graças a Deus, não tenho nenhum problema assim, não estou, só se for pela idade, né? No grupo de risco. Mas, era atleta, Eduardo? É atleta. Joguei até os 43 anos, né? Então, eu sou atleta de Diz brincadeira. O presidente que está tudo certo. Não, a gente guarda, né? O tempo que for atleta, tu guarda todas as energias para depois, quando tiver 60, 70 anos, né? Segundo o nosso presidente. Mas, enfim, realmente é muito difícil não sair de casa, né? É muito complicado. Mas eu tenho ido aqui no bairro onde eu moro, no bairro Boa Vista, em São Leopoldo, na divisa com a cidade de Portão. Eu tenho ido no mercado aqui, e o mercado do bairro, né? E eles estão com uma atitude bem legal mesmo, né? Abrangendo todas as determinações da área da saúde, que entra 10 clientes por vez dentro do mercado. Essa atitude, o mercado do bairro, né? Está fazendo isso, então é uma prudência que está sendo tomada. Tem nos caixas, tem 3 caixas neste mercado do bairro aqui. E esses 3 caixas têm acrílico ali para não ter o contato, né? Entre a profissional que está no caixa e o cliente. Então, bem interessante essa atitude de um mercado de bairro. Não sei se os outros mercados estão assim aqui em São Leopoldo ou em Novo Hamburgo, mas parabenizar o pessoal aqui do bairro que tem tido esta atitude em relação a essa proteção, né, prevenção que nós temos que ter. Mas eu tenho caminhado só daqui até ali, no máximo, né? Eu sou meio medroso em relação a doenças, Rodrigo. Eu fico apavorado, né? E aí a gente não, eu digo, não conversa muito perto de mim, não espirra aqui perto, não. Tanto que o último programa... É capaz de voar no pescoço se o cara espirrar em cima de ti, é? Meu Deus. Meu, que tá espirrando aí, rapaz? Tanto que o último programa que eu fiz ao vivo nos estúdios da Vale TV foi no dia 17. No dia 17. Foi o primeiro a iniciar a quarentena na Vale TV, né? Desse medo que eu tenho porque como eu vou de trem até a Vale TV. Um medo justificado, evidentemente. Eu vou de trem até a Vale TV. Então, no trem, embora a Transurb tenha colocado profissionais para fazer a higienização do trem, mas, cara, tá todo mundo ali circulando, né? E não só no Brasil acontece isso de ter trens lotados. Eu estava vendo uma reportagem, apareceu em Londres, primeiro mundo, o trem abarrotado. Então, não é só no Brasil, em Londres também acontece. Então, naquele momento, eu coloquei isso para você como diretor da TV, eu disse, olha, eu estou com medo de fazer essa semana de trabalho do debate bola. E já, imediatamente na quarta, já me reclusei em relação... Porque a gente tem família, tem a minha filha, tem a minha esposa, embora minha esposa continua trabalhando, mas a minha filha, a Duda, está em casa, né? Porque a Fevale, a escola de aplicação, também está dando aulas virtuais, digamos assim, né? E tem horário a ser cumprido, isso que é legal. E a gente está passando por várias experiências, né? Que jamais imaginaríamos que isso acontecer. A Duda tem acordado praticamente no mesmo horário que sai para ir para a aula e está acontecendo as aulas praticamente no mesmo horário de aula presencial. E tem os encontros de segundas e de sextas-feiras
onde os alunos se encontram ali, como a gente está fazendo agora. São várias câmeras juntas ali para todos conversarem. Então, está servindo também para várias coisas mesmo. Mas em termos do futebol, a gente tem conversado Pois é, também. tu não conseguiu ficar muito tempo parado, na verdade, né? Não Aliás, consigo. o objetivo nunca foi esse, foi buscar alternativa, né? Não, porque aí também criei a oportunidade, junto com você, Rodrigo, de fazer o debate bola, a live do debate bola. Não tem como a gente fazer 1 hora de live do debate bola, porque o debate bola ele é de debates, como diz o nome, né? Debater. Não tem como criar esse sistema neste momento de debate ao vivo no Face da Vale TV. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou trazendo informações do que está acontecendo dentro do mundo do futebol, envolvendo a Federação Gaúcha de Futebol, ouvindo o pessoal que está lá na CBF, ouvindo os clubes do futebol gaúcho, lendo muitas coisas em relação ao que pode acontecer no futebol e entrevistando pessoas envolvidas, como foi o técnico do Esportivo Carlos Moraes, o presidente do Aimoré, o presidente do Novo Hamburgo. Eu tenho conversado diariamente com ele. Hoje eu recebi uma carta do presidente do Aimoré de forma exclusiva, inclusive já coloquei na minha página no Facebook. Os clubes da primeira divisão que disputam os estaduais, eles fizeram uma carta para a CBF pedindo que a CBF faça um aporte. Eu estou abrindo aqui, faça um aporte de R$75 mil a estes clubes. R$75 mil a estes clubes pelo período de 3 meses, para que esses clubes possam pagar os contratos vigentes que têm com os jogadores, para que depois esses clubes não peçam o encerramento das atividades e não consigam mais pagar, e aí tem um monte de problemas que podem acontecer depois. 75 então, vezes 3, Pires. 75 pelos 3 meses. Vezes 3 ou pelos 3? Pelos 3 meses. Pelos 25 mil por mês seria a média, é isso? Isso, Não é... Mas eles mantêm o que ele ganha da federação, por exemplo, por conta do Campeonato Gaúcho. Exatamente. E por isso... Ganhou força essa semana, né, Eduardo? Achei muito interessante isso. Dudu, se puderes contribuir com a gente também. A gente sabe que o futebol, além de uma grande paixão, ele também é um grande business, né? O mundo afora é uma indústria multibilionária, né? E dão conta de que a extensão do calendário seja uma alternativa, de que não vão reduzir a quantidade de rodadas do Campeonato Brasileiro para que não se perca a verba de TV, por exemplo, que fatalmente menos rodadas, menos audiência, né? Menos ganho poderia ter, porque tem menos receita. E a mesma coisa em relação ao Campeonato Gaúcho. Dupla Grenal parece que vem se posicionando no sentido de que não, vamos dar sequência, vamos terminar aí essas... Falta quantas rodadas, Pires? 3 rodadas no primeiro turno? 3 para terminar o segundo turno. Desculpa, do segundo, mas também ganha força a posição do vice-presidente do Grêmio, que sugere que não tenhamos rebaixamento, do Inter. Não, é isso o seguinte, ó, a dupla Grenal ela quer a realização dos jogos finais até o fim do Campeonato Gaúcho. A CBF, pelo que eu colhi de informações de dentro da CBF, e isso eu coloquei nas minhas redes sociais, a CBF quer a conclusão dos estaduais dentro de campo. Tanto que, para isso, hoje teve uma reunião na CBF, e eu colhi das informações do site do Correio do Povo, é sempre bom a gente dar o crédito, a fonte. O Correio do Povo publicou: a CBF tem a previsão de iniciar os campeonatos nacionais em julho, dia 1º de julho. Ou seja, isso significa que os campeonatos estaduais terão sequência. Pelo menos para mim, isso dá demonstração que os estaduais terão sequência. Se fosse recomeçado em junho, por exemplo, os estaduais, teria tempo hábil suficiente para iniciar os campeonatos nacionais. Então, na minha opinião,
os estaduais serão retomados, seja em maio, seja em junho. O maior problema disso tudo são os contratos dos jogadores com os clubes. Por exemplo, Novo Hamburgo, Aimoré e Esportivo, eles não têm competições nacionais no segundo semestre. Os demais clubes que disputam o Gauchão têm. E esses clubes, Novo Hamburgo, Aimoré e Esportivo, fizeram contrato até meados de abril com esses jogadores. Imagina se o campeonato recomeça ali no final de maio. Vai ser um baita pepino. Lembrando, né, Pires, que para o Novo Hamburgo, hoje isso não afetaria, né? O nosso Noia não afetaria se fosse paralisado tudo agora. Dificilmente teríamos uma queda para a segunda divisão, né? De qualquer clube diante dessa situação completamente única, né? Sine qua non. Se o campeonato fosse cancelado agora, acabou os estaduais, não tem mais. O Novo Hamburgo, pela pontuação, estaria fora, né? Mas aí então, os demais clubes, eles poderiam exigir, não, mas ainda tinham mais 3 jogos, né? Os clubes que estariam lá nas... E aí eu acho que não teria queda para a segunda divisão, a divisão de acesso. Mas eu vou ser bem sincero, pelo que eu estou colhendo de informações, pelo que eu estou conversando com os dirigentes, essa possibilidade de cancelar, de acabar o campeonato, para mim, pelo menos nesse momento, está descartado. Semana passada eu me lembro que vocês deram com praticamente certo, né? Como as coisas estão... depois teve a reunião da federação. Já temos nova data para as Olimpíadas ano que vem, né? Em julho. 21 de julho, de julho, né? Anunciado hoje, confirmado hoje pelo COI, né? O Dudu, e a outra Copa do Mundo, como é que fica aí? Qual Copa do Mundo que tu diz? A dos políticos. Como? Repete de novo, Fario. A dos políticos. Dos políticos. Essa Copa do Mundo é um jogo bem contínuo, né? Ele não para nunca, né, Rodrigão? Não para nunca. Não sei se vocês viram, né? Isso é uma coisa que é uma expertise, podemos dizer, a certo momento, né? Semana passada, agora, na segunda-feira, terça-feira à noite, teve uma votação, né? E isso foi engraçado. Foi a última votação antes do encerramento, né? E a votação era sobre um projeto da vereadora Patrícia Beck, que previa que as férias dos legisladores, dos vereadores, fosse, então, iguais às empresas privadas, não 45 dias e sim 30 dias. Né? Esse projeto foi revogado, esse projeto estava 1 ano na fila de votação já, e agora revogado. Eu não gosto muito de falar de política, mas a gente não tem como não falar de política, né? Tudo na vida é política. Desde que a gente nasce, já está fazendo política. Mas tem a política do bem e a política do mal. Nesse momento, eu acredito que seria muito mau caratismo, e eu não estou falando das nossas cidades aqui, eu estou falando de uma forma geral, seria muito mau caratismo, no momento que nós estamos passando, a oposição querer crescer e querer tirar alguma vantagem de tudo que está acontecendo. Eu acho que a oposição, em todo o Brasil, eu acho que ela não está vendo dessa forma. E até é um elogio, né? Porque não é um momento de se fazer isso, é um momento de agregar, de unir. Só quem está criando o caso é realmente o nosso chefe maior, nosso presidente da República. Ele que está criando todas... Eu acho que ele está criando... Vamos lá, eu tendo a concordar contigo, tá? Mas já que tu tocou no assunto, quero provocar vocês dois sobre isso. Porque acho que sim, acho que a postura dele não tem sido a mais adequada para esse momento. Mas será que não estão se aproveitando disso exatamente para fragilizar ele? Porque se eu olhar para o lado, por exemplo, para um João Dória, eu tenho mais desconfiança ainda do que em relação ao próprio presidente Bolsonaro. Ele vem fazendo aquilo que eu acredito que precisa ser feito. Mas a postura dele, invariavelmente, ao longo dos anos, ela não é. Mas então... Em compensação, por exemplo, eu confio muito na postura do Caiado, que é um cara técnico, que é um cara de extrema-direita, ultraliberal, conservador nos costumes, muito alinhado com o perfil ideológico do Bolsonaro.
mas que ele disse, olha, isto não podemos fazer assim. Me parece que ele não está fazendo politicagem. Agora, será que não tem muita gente fazendo politicagem no Brasil afora? Para vocês dois. Vai, Dudu. Não, pode tu, Pires. Vai contigo. Não, sempre está sendo a oposição, está sempre buscando um viés para tentar tirar vantagem. Mas se o nosso presidente tivesse ficado na dele, não teria acontecido nada disso, entendeu? Porque o Dória está governando São Paulo. É que assim, ó, é diferente nos Estados Unidos, cada estado, nos Estados Unidos, cada estado e cada cidade, eles podem tomar as suas próprias decisões, né? Eles são, como é que eu posso dizer? Eles não dependem de ordem do Donald Trump. Eles são independentes. Os estados e as cidades são independentes do governo federal. No Brasil, não. Tem que vir de cima, né? Esse é o maior problema. Porque eu acho que cada estado e cada cidade deveria determinar o que quer fazer, né? O que quer fazer. Ou não, né? Depende de cada governo. Eu acho que o Dória está fazendo o que ele tem que fazer lá no estado de São Paulo. O Witzel está fazendo o que ele acha certo fazer no Rio de Janeiro. O Eduardo Leite está fazendo aqui o que acha que tem que fazer. O Marquesan está fazendo o que acha que tem que fazer para proteger a cidade dele. A Fátima em Novo Hamburgo também. Então, cara, não precisava nada disso. Então, o ministro Mandetta é uma oposição dentro do governo, né? O Mandetta está indo exatamente na linha contrária do que está propondo o nosso presidente da República. Então, e olha, o Mandetta está bem ameaçado no cargo em virtude disso. Se o presidente tiver... Cara, ontem o Donald Trump, o Trump, ele falou, ele foi um estadista ontem. Foi. O Donald Trump. Ele vencendo. Até 30 de abril, o Donald Trump, cara. Ele. Mas não é coercitivo, né, Pires? Não é coercitivo. Vamos lá, o confinamento que os Estados Unidos vivem é completamente diferente do que a Europa, grande parte da Europa está vivendo agora, né? Que é compulsório, né? Que existe a multa, ele é obrigatório. Nos Estados Unidos é uma recomendação, né? É uma predisposição, assim. É diferente, inclusive, do que a gente vive em Novo Hamburgo com a obrigação do fechamento do comércio, por exemplo, né? Do comércio daquilo que não é essencial, né? Também é um assunto que eu quero discutir com vocês na sequência. Dudu, o Pires faz uma defesa, acho que lógica, de que o presidente está dando razão está se enfraquecendo, ele está se fragilizando, né? Como é que tu está enxergando essa oportunidade da oposição, ou esse oportunismo de algumas pessoas? Existe esse oportunismo na mídia também, Dudu? Claro. A grande mídia, né? Não a média mídia que nem a Vale TV, né? Essa é a média mídia. Não, com certeza, com certeza. Rodrigão, a guerra de audiência não para nem com o mundo acabando, Rodrigão. Isso é um fato. Que maravilha. É um fato que eu vou ter que dizer aqui para vocês, mas eu quero citar um exemplo que eu ouvi, na verdade, não sei se eu ouvi ou se eu criei, né? Se for no meu intelecto, eu não sei se eu ouvi ou se eu criei. Estamos numa guerra. Nós temos o nosso adversário é invisível. Então, ele pode estar aqui na minha escova de cabelo, eu não estou sabendo, né? Ele é tipo um FBI da vida, né? Ele é invisível. A gente não sabe onde é que ele está. E a gente não tem uma arma para matar ele. Eu acho que o presidente, quando ele fala, quando ele reproduz uma fala, quando ele sai na rua em Brasília, num momento como esse, ele está justificando o indefensável disso que eu estou falando agora. Ele está justificando isso que eu estou falando, mas ele não está cumprindo isso que eu estou falando da mesma forma. Parece que ele está numa guerra, que ele já venceu essa guerra, mas essa guerra não está vencida ainda. Essa guerra só começou. E eu acho que isso que é o... Mal começou, né? Mal começou. Eu acho que... Olha, eu vou dizer bem a verdade para vocês. Ontem eu entrevistei o Dom Bispo aqui, o nosso Rodrigo Steffeni, o Eduardo Pires. Dom Zeno. Dom Bispo, Dom Zeno. Dom Zeno Rastenteufel, né? E
Falou com o Emílio Mittelstedt para ter essa pronúncia aí? Como é que eu acho que falei. Meu amigo todo meus. Olá, eu vou te dizer. E aí, Dudu? E o Dom Zeno disse o seguinte: estamos no começo de uma guerra. Nós da Igreja Católica, como reverenciadores, né, como o Pires está falando, né, é o início de uma guerra, né? E isso é uma coisa muito importante a gente citar, porque a Igreja Católica já passou por muito nessa vida, né, Rodrigão e Pires, né? Podemos citar, até o Dom Zeno citava ontem, a nossa gripe espanhola que teve no Brasil, né, em 1918, no Rio de Janeiro, né, um navio que passou por vários países europeus, passou pelo continente europeu, desembarcou em Recife, e em Recife começou essa peste, podemos dizer, onde um jornal da época anunciava que 2 senhoras haviam morrido, mas não se imaginava o que estaria vindo. E o padre, o bispo, citou essa parte que o Brasil lutou também bravamente, também como a Segunda Guerra Mundial, né, Rodrigão? Nós tivemos aqui na Unicinos, né? A Unicinos, como Igreja Católica, resguardou muitos judeus, né, para enfrentar o nazismo na época. Aqui no Brasil, o integralismo. Então, quer dizer, a Igreja Católica já passou por muita coisa. E a Igreja Católica, dizendo, num momento como esse, que nós estamos começando, estamos no início de uma guerra, eu acho que é fato de nós acreditarmos na Igreja Católica nesse momento, que é uma análise forte, uma análise decisiva, e o jeito que o Dom Bispo nos disse, o jeito que o Dom Zeno nos disse, foi um jeito muito decisivo mesmo da parte dele. Dom Bispo de novo. Rodrigo e Dudu, não é possível, né, que... amanhã eu vou entrevistar o Ricardo Rambo, que é treinador lá em Hong Kong, que também foi um dos locais mais atingidos, né? Hong Kong é digamos assim, é tipo uma lomba grande dentro de Novo Hamburgo, entendeu? Isso aí, é um país dentro da China, né? Isso, é. Uma cidade-país. E, cara, ele tem me contado várias situações, e não é possível que todos os líderes mundiais e todas as imagens que nós estamos vendo não sejam reais. Não pode ser que isso não esteja acontecendo. Acho que o Dudu trancou, agora voltou. Não é possível que isso não esteja acontecendo, né? Não é possível. As pessoas elas têm que começar a ver que isso é real. Isso é real. Então, eu fico com muito medo do que pode acontecer mais à frente, sabe? De daqui a pouco as pessoas se revoltarem mesmo e dizer, isso não é nada, vamos todo mundo para a rua, sabe? É muito perigoso, é muito perigoso. Acho que, nesse momento, o líder máximo de cada país aqui, e de cada cidade e de cada estado, no mínimo, que tem que ter é serenidade, no mínimo. Serenidade e seriedade. Vamos falar sobre serenidade, vamos fazer uma avaliação das nossas lideranças e da situação na região aí, na volta do nosso intervalo, pode ser? Combinado. Um breve intervalo e a gente... Novo Hamburgo tem amanhecido cada dia melhor e está de braços abertos para receber você. A cidade foi revitalizada para melhorar a vida da população. Jovens são preparados para um futuro com mais oportunidades. Prédios estão ganhando forma para incentivar o desenvolvimento. E o Parcão conta com mais estrutura para você aproveitar novos ares. Seja bem-vindo ao futuro de Novo Hamburgo. Venha conhecer. No coração de Tramandaí, o Hotel Mares do Sul te aguarda de braços abertos. Aberto o ano inteiro, aguardamos você em sua viagem de lazer ou de negócios. Apartamentos confortáveis e completos, atendimento 24 horas, amplo estacionamento interno e um delicioso café da manhã te esperam. Sala de jogos, espaço kids, espaço de convivências e piscinas externa e térmica garantem o seu lazer. Conheça os nossos salões para reuniões, cursos e palestras. Comodidade, conforto e serviço personalizado com muito carinho você encontra no Hotel Mares do Sul.
Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de IPs dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local. E na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Um ambiente tem que ser original, assim como você sonhou. Por isso, a Brau Móveis possui padrões, medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou. Brau Móveis Campo Bom, Rua Jorge Coque, 125, no centro de Campo Bom. Fone 3597-1465. Falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo e vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho, não só dos nossos clientes, como os nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários que hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí. Hamburgo de volta. Senhores, ô Dudu, a impressão minha, tu pipocou no primeiro bloco aí quando eu te perguntei o que ia ser da Copa do Mundo dos políticos e tu não me respondeu. Vai ter eleição em 2020, Eduardo? É outro assunto polêmico. Porque é o seguinte... O pessoal tá falando pouco nisso, mas já tem gente cravando que não acontece, não. O que tu acha? Mas o que eu vou te dizer, Rodrigo Stephen? Nós temos um problema, né? A prefeita ontem, Fátima, até eu tenho aqui um caderno de anotações, muitas anotações que eu faço aqui neste momento de coronavírus, né? Não sei se dá para enxergar porque a câmera está meio desfocada. É um diário de bordo? Ou é um meu querido diário? É um diário de bordo. Aqui dá para ver melhor, agora dá para enxergar melhor. Cheio de coisa. Não dá? Tá cheio aqui, deixa eu pegar uma folha. Aí anulada a sua transmissão. Mas é o seguinte... Estou dando uma continha de matemática ali. Dudu, não foge do assunto. Conta para nós, Dudu. É o que eu ia te dizer agora, né? Eu anotei aqui a frase da prefeita ontem, prefeita Fátima, que disse: carreata política, né, Rodrigão? Chamou a carreata de sexta como política, né? E eu não vi a carreata de sexta, por isso que eu acredito, né, que muitos, na verdade, ainda creem que vão se eleger em 2020, não vão participar do pleito, vão se eleger em 2020, porque nós vemos uma carreata sexta-feira, né? Claro que, por um lado, foi para a abertura do comércio, mas muito foi política, né? Sendo que me mandaram vídeos nas redes sociais de pré-candidatos gravando, né? Caixas de som na frente da prefeitura de Novo Hamburgo, falando e disso e aquilo, o Brasil vai ser salvo, se a gente voltar a trabalhar e não sei o quê. Então, quer dizer, né, Rodrigão, muitos ainda acreditam que a eleição vai ocorrer. Principalmente ainda na onda do presidente Jair Bolsonaro. Então, talvez... o Pires está concordando comigo. Muitos acreditam que a eleição esse ano vai acontecer e muitos ainda acreditam que estar com o presidente Bolsonaro é um voto ganho, né? Estar com o presidente Bolsonaro é uma probabilidade. É uma grande quantidade de pessoas que defendem o presidente, independente de qualquer coisa, inclusive. Escandalosamente, independente de qualquer coisa. Acho que falavam tanto do PT, mas a defesa é tão cega quanto a defesa petista naquele momento. É verdade. Esse depende de qualquer coisa, pode ser muito perigoso lá na frente, né, Rodrigo? Porque do jeito que está sendo proposto o discurso em nível nacional, ele pode ser muito perigoso para quem se abraçar nele lá no final. Eu espero que não aconteça nenhuma desgraça. Espero que em outubro aconteça
as eleições de forma normal, mas muitos que estavam na carreata, acho que 80% são da ala do presidente Jair Bolsonaro, que estão tentando crescer neste momento, visando a eleição de outubro. Eu não tenho a menor dúvida disso. Ô, Pires, 80% dos políticos presentes, né? Eu acho que a maior parte... eu acho que é importante deixar isso claro. A maior parte das pessoas, e tendo a concordar com o Dudu, assim, também em partes. Porque conheço várias pessoas que participaram, que movimentaram a carreata. Acho que sim, acho que tem muitas pessoas que participaram. As pessoas que idealizaram ela, jura que tentaram manter afastados os políticos. Com certeza. Né? Mas sabe-se que tinha várias pessoas que fizeram lives, e que são pré-candidatos, que apareceram, tiraram fotos sentados na cadeira, que falam abertamente sobre isso. Agora, a gente vai conversar com o Adroaldo, né, com o Dodô, que tem uma loja de móveis na Frederico Link, vai conversar com a gente, e visivelmente a maior parte das pessoas vem infladas para aquele movimento de Camboriú, né? 2 dias antes ali, né? Aquela carreata na noite, e que inflou todo esse movimento Brasil afora, né? Mas essa carreata de Camboriú, ela foi antes ou depois da fala do presidente? Não, nenhuma dúvida. Puxados já pela fala do presidente. Puxados evidentemente, inflados pelo sentimento, o presidente que a gente pode, então vamos ocupar esse espaço e vamos no grito. E, Rodrigo, e da mesma forçando forma... as administrações municipais, e a gente já viu que algumas cederam, né? Da mesma forma que nós tivemos no Novo Hamburgo, o Camboriú também foi política. Eu acompanho o trabalho do prefeito Fabrício de Camboriú nas redes sociais, ele foi ex-deputado, se não me engano, prefeito Fabrício de Camboriú, e vou dizer para vocês, prefeito Fabrício está fazendo um trabalho espetacular. Na verdade, o estado de Santa Catarina está se demonstrando dentro desse viés de combate a coronavírus. Pô, Rodrigão, quase todas as cidades, Eduardo, do estado de Santa Catarina fizeram vacinação em sistema drive-thru. Quase todas as cidades do estado. Foram poucas que não fizeram. Bombinhas fez, principalmente aquela região, que é aquele território que se diz mais rico, né, de Santa Catarina, aquela região mais desenvolvida ali, Camboriú, Bombinhas, Floripa, todas fizeram esse sistema, né? Então, quer dizer, é um combate ao vírus desenvolvido, eu acho. E digo mais para vocês, Rodrigão citou ali a questão, muitos que participaram dessa carreata não era por uma questão política, claro, Rodrigão, mas a gente sabia que uma carreata, com as palavras que o presidente Bolsonaro disse, tu acha que um cara que apoia o presidente Bolsonaro e pré-candidato a alguma coisa, aqui em Novo Hamburgo, em Porto Alegre, em São Leopoldo, ou em qualquer cidade que fez, não ia se aproveitar do momento? Claro que ele ia pegar seu microfone e sua caixa de som, ia balançar sua bandeira lá e ia falar, isso é óbvio, né? Isso aconteceu realmente, né? Eu me pus muito isento nessa cobertura do combate ao coronavírus, né? Primeira opinião que eu dei, na verdade, duas, né? Dei duas, a fala do presidente e o elogio à prefeita, né? Sempre noticiando da forma mais isenta possível, sem nenhum tipo de opinião. Mas como nós estamos num programa aqui de debate, eu digo para vocês isso. Eu vi muito político, pré-candidato a político, tentando ganhar 1 voto, 2 votos, 3 votos nessa carreata. Não posso deixar de dizer isso. Isso é muito triste, né? Eu gostaria de saber, assim, não chega as informações para nós de como está sendo a oposição em outros países, né, neste momento. Será que é assim igual ao Brasil? Eu acho que o nosso momento é especialmente especial, com perdão da redundância, né? Mas na semana passada o Wilson Pacheco fez uma avaliação, né, por exemplo, do Partido Democrata, discutindo com o presidente Trump alguns pontos que são muito nevrálgicos de tudo isso que está acontecendo. Isso eu vi, cada um participei do tentando debate. capitalizar. Lembrando que eles estão prestes a uma eleição presidencial, né? Em alguns meses acontece essa eleição nos Estados Unidos. Mas, evidentemente, eu vejo, por exemplo, tu não pode dar um cheque em branco para um político, né? Nunca será um cheque em branco, sempre será, vá lá e coloque as tuas ideias em funcionamento. O que estava se discutindo lá naquele momento, por exemplo,
que o socorro poderia se dar a grandes empresas, num valor astronômico de milhões, dezenas de milhões de dólares, sem precisar, por 6 meses, dizer para quem deu, entendeu? Quer dizer, ou seja, só depois da eleição poderia abrir para qual empresa deu. Sendo que poderiam ser empresas que fazem parte do lobby. Então a gente sabe que existe puritanismo muito forte nos Estados Unidos, enfim. Lá a situação é muito especial. Eu acho que a Europa está muito mais solidária nisso. A própria Inglaterra, que tinha um pouco mais de discussões em torno disso, teve que se render, né? O primeiro-ministro mudou muito. A própria União Europeia, né? Acabou momentaneamente aquele debate, aquela discussão, a Inglaterra sai ou não sai, outros países saem ou não saem, isso acabou momentaneamente, né? O debate lá é outro, né? É outro. Aqui, de fato, eles estão fora já, né, Pires? A Inglaterra está... Aqui se encontra qualquer viés, qualquer problema para que a oposição possa crescer. Eu não acho isso legal, cara. Não acho isso bom. Isso não é bom para nós. O Brasil não evolui com isso, cara. Porque quem está no comando sempre é ruim. Quem está presidindo um país ou quem está governando um estado, governando uma cidade, sempre esse cara é ruim. Nunca ele é bom. E a gente precisa que dê certo, né, Pires? Sabe, eu acho que fazer oposição, eu aprendi assim, fazer oposição, e isso aprendi no Grêmio do 25 de julho. Fazer oposição não é só criticar e só encontrar os erros. Fazer oposição é tu cobrar, né? Cobrar de forma coerente, não cobrar por cobrar. Aí não é oposição, aí é uma situação diferente, né? Porque essa pessoa que talvez não foi convidada para estar em um cargo administrativo, ela não foi convidada, ela começa a criticar. Então, é isso que é o maior problema do Brasil, sabe? Eu acho Falta honestidade, né? Porque daqui a pouco, assim, vamos dizer que Eduardo Pires, prefeito, ou um governador, eu fiz um baita trabalho, mas não me reelegi. Aí entra um outro, tudo que o Eduardo Pires fez, acabou. Tá? Não tem sequência. Não tem sequência, cara. O maior problema é não ter sequência. Nós temos que ter sequência. Parece treinador de futebol, sabe? Mas nesse ponto me parece que a gente não tá pior, né? No Novo Hamburgo a gente tem uma prefeita que deu sequência a projetos anteriores. No Rio Grande do Sul a gente tem um governador que deu sequência. E vamos lá, no Brasil a gente tem um presidente que também deu sequência aos projetos que muita gente achava que ele ia terminar, né? Alguns ele terminou realmente, vários ele terminou. Foram poucos. Por exemplo, eu aqui, eu não sou partidário, nem do Partido dos Trabalhadores e nem do Bolsonaro. O Lula... isentão. Nem tanto. O Lula ia te chamar de isentão. Não sou. Ninguém é isento. Isento na política, ou isento na religião, isento no futebol, não existe. Não existe. Isso aí é balela, é mentira. Quem diz que é isento é mentira. Um lado sempre vai ter. Um juiz de futebol, vocês acham que o juiz de futebol, ele sempre foi juiz de futebol? Não, ele torceu para algum clube, né? Para estar no futebol, ele torceu para algum clube, não é possível, né? Então ele nunca foi isento total. Eu nem lembro o que eu estava falando, mas eu estava dizendo que... Tu estava falando que tu era isentão, era partidário. Quando o Lula entrou, depois que saiu o Fernando Henrique e o Lula entrou, o Lula deu sequência, por mais diferente ideologia política que tinha entre Lula e FHC, o Lula deu sequência ao que o FHC fez, sabe? Tá aí a grande diferença, a grandeza de pensar e ver, esse projeto é legal, isso que está em andamento, vamos manter, sabe? É isso que tem que acontecer, cara. Eu acho que é muito difícil tu fazer 4 anos de um governo, é muito complicado. Eu trabalhei já em prefeitura, em assessoria de imprensa, sei como é que funciona. 2 anos é para colocar a casa em ordem, ou manter, ou aperfeiçoar. 2 anos. Depois do 3º ano, é que tu começa a investir. Começa a investir em alguma coisa. E é isso que, às vezes, tem que ser passado para o público, para os munícipes, para quem é do Estado, quem é da... Sabe, é difícil, cara, não é fácil. Não é fácil.
Cobrar é a coisa mais fácil que tem. É muito Como é que tá fácil. essa piranga, hein? Como é que tá essa piranga na luta contra o coronavírus? Corinha Molin, prefeita Corinha Molin, conversei com ela na quarta-feira, se eu não me engano, acho que foi a entrevista com ela. A prefeita Corinha, ela tem podemos dizer que ela tem um diferencial, assim, né? Ela é uma prefeita muito otimista, assim, né? Uma pessoa, nossa, fé, né? muito otimista. Muita fé, muito otimista. Também realizou o sistema de vacinação gripe por via drive-thru, né? Isso foi na Praça da Bandeira, ali no centro de Sapiranga. Além de tudo isso, a prefeita está montando projetos muito interessantes para o combate. E cita-se também, Rodrigão, alguns projetos em Campo Bom também do prefeito Luciano Orsi, que eu acho também importante destacar, que é a questão do afastamento nas calçadas, né? Se foi pintado nas calçadas de Campo Bom, se produziu como se fossem uns papeizinhos assim, né? Daí se botava na calçada e botava com a tinta spray, né? E daí se fez na vacinação da gripe essa questão, né? É um afastamento de 2 metros a cada pessoa que estava nessa fila, né? Porque também esteve nos postos de saúde esse trabalho. Isso é muito importante também, da mesma forma, ressaltar. Mas, Rodrigão, vocês estão falando sobre os Estados Unidos da América, sobre as oposições dos outros países. No dia que a CNN Brasil estreou, eu assisti o debate do Partido Democrata, que se faz nos Estados Unidos, o debate dos partidos é transmitido, né? Ainda mais que muitos ainda estão taxando como a CNN a nova emissora do Brasil. Nos Estados Unidos, a CNN é democrata e a Fox News é republicana, né? Isso é explícito lá nas emissoras americanas. Mas, Dudu, eu assisti o debate. Dudu, aqui não é diferente, não, Dudu. Aqui nós temos uma emissora que está de um lado, uma emissora que está do outro. Por isso que eu digo, sempre alguém vai estar jogando para um time. Sempre alguém vai estar jogando. Só que lá eles são muito francos, né, Eduardo? Muito franco. Eles fazem editoriais dizendo, olha, o jornal Washington Post é republicano e quer a eleição presidencial. Mas sabe que eu acho que a Globo passou um pouco isso. Antes de eu falar da Globo, eu quero ressaltar isso. Eu assisti o debate do presidente, dos 2 candidatos, o John Biden e o Bernie Sanders, né? Bernie Sanders podemos dizer, é um corredor que sempre quis a presidência dos Estados Unidos, né? Talvez agora consiga. E é bem assim, eles criticam também o atual presidente, eles criticaram muito Donald Trump, e o Bernie Sanders disse que ele ia dar remédio de graça para todo mundo, que ele ia distribuir kits de saúde para todo mundo, que ele ia botar em prática o programa do Obama para todo mundo, tudo para todo mundo, né? Então, quer dizer, existe também uma oposição que quer dar ideias, mas existe uma oposição também que quer destruir um pouco, né? Como é que tu vai dar? É um pouco incógnito no momento que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, né, não passou aquele projeto do Obamacare, né, que era um SUS dos Estados Unidos. É muito difícil a gente ficar comparando isso, né? Como é que no momento que não passa no Senado, aí vem num outro debate o candidato dizer que vai dar remédio para todo mundo, que vai dar kit de saúde para todo mundo. Então, quer dizer, também se existe isso nos Estados Unidos também da mesma forma, uma oposição, claro, não tão aproveitadora, talvez, como aqui no Brasil, né? Mas é uma oposição também que faz as suas duras críticas num momento como esse. E, além disso, ressalto, Rodrigão, estava vendo um grande colunista de Porto Alegre, que é meu amigo, que escreve na Zero Hora, e ele estava dizendo o seguinte, nossa, né? Como é que nós vamos decifrar em que lado a Globo está agora? Muitas pessoas perguntando, né? Em que lado a Globo está agora? Como é que é o nome dele? Só um minutinho, deixa eu achar aqui. Pô, já não é mais seu amigo agora. Não, é meu amigo, sim. É meu amigo de Face. Por isso que eu digo que é meu amigo. Deixa eu achar o nome dele aqui. Dudu, tu tá ficando velho, Dudu. Luiz... Tu tá no grupo de risco por velhice, Dudu. Não sai de casa, Dudu. Tu tá esquecendo as coisas, Dudu. Eu não lembro se foi o Ferrareto que escreveu, que é pesquisador de rádio, ou se foi o outro. Eu acho. O professor Ferrareto foi professor, viu? Ele é um grande cara também. Eu não lembro se foi ele que escreveu ou se foi outro. Não lembro agora. Mas sei que é meu amigo do Facebook, porque quando eu estava passando, eu fiquei lendo aquilo 2 horas quase. Fiquei pensando naquilo. E essa pessoa disse o seguinte, ele exemplificou o seguinte. Nós não podemos decifrar em que lado a Globo está, né? É uma coisa muito, muito indecisa tu ficar... porque a Globo está do lado do PT, porque a Globo está do lado do Bolsonaro, a Globo está contra o Bolsonaro. Pô,
Não sei se vocês viram agora no Jornal Nacional de sábado, a Renata Vasconcelos, não, Ana Paula Araújo, disse que o ministro Mandetta quer agradar o presidente Bolsonaro. Primeira coisa que eles falaram foi, numa tentativa de agradar o presidente Bolsonaro, o ministro Mandetta disse que a televisão dá medo, a televisão deixa a gente eufórico, né? E a Globo criticou muito isso. Então, quer dizer, não se dá para mais dizerem que lá... O Mandetta criticou a imprensa, né? Criticou a imprensa. Aí ele foi mal. Aí ele foi mal. Rendeu uma nota da Associação Nacional, né, de Jornais. Agora eu estou em dúvida se da NJ ou da NI, né? Associação Nacional de Imprensa. Mas, ô Dudu, a gente só tem duas certezas quanto à Globo, né? Não trabalhou pelo Bolsonaro, não está trabalhando por ele. E me parece que foi a principal responsável pelo derrubado do PT do governo também, né? Foi. 2016. Mensalão era dia e noite. Mensalão, né? William Nunca me esqueço. Às 11h30, meia-noite. Jornal da Globo. Às 9h. Nunca me esqueço no Jornal Nacional, antes do impeachment, né? A Globo acusou... Anos, né? Foram 2 anos de muita euforia. Inclusive. Vamos continuar nossa rodada na região aí, no Vale dos Sinos. Voltando para casa. A gente já falou da prefeita Corinha, a gente falou do prefeito Luciano Arce. Prefeito Ivete Grade, como é que está a Estância Velha na luta contra o coronavírus, hein? Sabe que essa prefeita, peguei os contatos aqui com o meu avô, que foi o único contato que eu não tinha ainda de prefeita, né? Eu tinha contatos de todos aqui do Vale, só da prefeita Ivete que eu não tinha, só tinha do vice dela, mas eu queria ter um contato direto com ela, né? E eu estava conversando com ela, mandei uma mensagem para ela, não sei se ela me respondeu, acho que ela não me respondeu. Não pediu o contato do vice dela pelo vice dela, né? Não, pedi pelo meu vovô. Eu pedi pelo meu vovô, podemos dizer. Não, pedi para o seu Miguel. Não é uma situação dramática como a gente já viveu em Novo Hamburgo ou no Rio Grande do Sul, né? Aí vamos lembrar as grandes cruzadas da história, Dilma e Temer, por exemplo, né? Aqui no Novo Hamburgo, o Ayrton dos Santos e o Plínio Bassani, onde nós convidassem a mesma festa, Feijó e Ieda, né? A governadora Ieda e o seu ex-vice-governador Feijó, e por aí vai, né? Aqui também teve o Lauerman e o Rock Serpa, não foi? O vice-prefeito está tranquilo na dele, fazendo seu trabalho na medida do possível, colaborando na medida do possível, né? E a prefeita Ivete, infelizmente, bastante fechada, me parece, né? Aliás, o Luciano Kreff, nós estamos juntos no 25, eu e o Luciano somos amigos lá. É verdade. Eu gosto muito do Luciano, é um baita... Ele é um político diferenciado, viu? Ele é um político diferente. Nossa. Feito, amigo. Gosto, acho ele um cara muito, muito, muito legal, assim, sabe? Gosto muito do Luciano. Mandei a mensagem. Mas a prefeita já deu uma guinada a partir do pedido da CI, né? A CI pediu eu acho que assim. Flexibilização, e foi a primeira a flexibilizar. A segunda já foi a prefeita Corinha dizendo que a partir do dia 13 o comércio volta ativa, né? Realmente, Rodrigão, eu acho que aqui em Novo Hamburgo não se teve essa guinada pelo contato que a prefeita Fátima tem com a ACI, tem com a CDL, sendo que ela disse que conversou com todas as entidades depois das notas que as mesmas manifestaram. Então, quer dizer, eu acho que pelo relacionamento que a prefeita tem, no momento, aqui em Novo Hamburgo não foi a opção escolhida, né? Mas em Sapiranga, talvez... nunca foi proibida de trabalhar, né, Dudu? Não, de nenhuma forma. Novo Hamburgo, prefeita... Em nenhum momento a indústria foi proibida, né? Fátima ressaltou isso. O comércio, sim, parece que em algum momento a prefeita vai flexibilizar. Não acredito que seja uma flexibilização ampla e restrita. Esperamos que não seja, mas que haja alguma... Por favor, Eduardo. Aproveitando, como a minha filha estuda na Escola de Aplicação da Fevale, eu acho que é uma nota importante que nós, pais, recebemos da Fevale, sobre as aulas da escola de aplicação, não é da faculdade, mas deve também estar incluído na mesma data, que a Fevale, onde está aqui, comunica que todas as medidas adotadas na prevenção à Covid-19, em especial com migração das aulas da modalidade presencial para a modalidade online, seguirão vigentes até o fim do feriado de Páscoa, 12 de abril. Podendo esta data ser modificada novamente em virtude da alteração do quadro e de novas determinações das instâncias
de saúde. Então, inicialmente, as aulas da Escola de Aplicação, e acredito que da faculdade também, dia 12 de abril, podem retornar. O que, sinceramente, né, Rodrigo e Dudu, não sei o que vocês acham, dentro do que nós estamos vendo aí, a tendência, né, como diz o ministro Mandetta, é subir a montanha. Eu acho que dia 12... Nem eu. Eu achava que no dia 31 com certeza não voltaria, né? Isso eu disse quando terminou lá as aulas, que no dia 31, falei para o coordenador da escola, falei, dia 31 eu tenho certeza que não vai voltar. Ele disse, somos 2. E é uma questão, né, o Eduardo e o Rodrigão, porque o adolescente, isso se comprova em pesquisas, ele leva o vírus para casa. O adolescente tem uma tendência, não sei o porquê, mas eu li que ele sim, leva o vírus para a casa. Então, tu imagina tu juntar 30 adolescentes numa sala de aula, mais 30 salas iguais dentro de um colégio, como é que tu vai lidar com isso? Se o vírus está em alguém, passa rapidamente. É muito rápido, né? E essa questão da ideia da quarentena vertical, né, que está sendo muito discutida, amplamente discutido, eu estava, de certa forma, concordando com essa ideia. Vou dizer por quê depois. Mas depois de ver o prefeito de Milão dizer o que disse, pedir desculpas, porque tu imagina o que é para um prefeito dizer para o mundo inteiro, vocês me desculpem pelo que eu disse. Olha, desculpa realmente pelo que eu disse. Depois disso eu já aboli um pouco essa ideia, realmente, porque o prefeito de Milão, que foi uma das cidades mais atingidas, né, a cidade da Mican, que foi uma feira que eu tive muitos amigos lá, que eu creio que o Rodrigão também, creio que tu também, Eduardo, Rodrigão principalmente pela Calçados S.A., teve muitos amigos lá também, foi uma feira que poderia ter sido pior se não tivesse sido terminada antes. Falava com um amigo aqui de Novo Hamburgo, Fernando, que estava na Mican, e ele me disse isso, poderia ter sido pior se não terminasse naquele momento, né? E digo isso, Rodrigão, que eu estava vendo, avaliando essa questão da ideia vertical, nós estamos muito falando nessa questão da economia, né? Tivemos essa carreata para abertura do comércio por uma questão, né, de abertura da economia novamente. Mas eu estava pensando uma coisa, eu estava pensando como é que o governo federal vai fechar o seu orçamento esse ano, na verdade. Porque vamos pensar juntos aqui, até anotei isso aqui, eu acho que eu vou anotar agora porque eu tenho na cabeça. Hoje o governo tem 640 bilhões de reais em reserva. O Eduardo está indo ali. 640 bilhões de reais em reservas do Tesouro Nacional. E mais, em dólar, daí 300 bilhões de dólares em ações cambiais. Então, isso, se a gente fazer um cálculo básico aqui... Quais são as reservas nossas na Suíça, Dudu? Aonde? As nossas reservas na Suíça, quais são? Já foram 300 bilhões de dólares, né? Nossas reservas cambiais. 300 bilhões de dólares. Em dólar, hoje, em dólar é 300 bilhões. Se a gente for fazer o nosso cálculo hoje, converter rapidamente, são 1 trilhão e 500 bilhões de reais, mais 600, daria 2 trilhões de reais, né? Só que nós temos que pensar numa coisa. Se essa proposta do governo se aprovar, né, em pagar 600 reais para cada indivíduo, seriam 100 milhões de pessoas, na verdade. Se pagar isso, né, isso eu fiz um cálculo, daria cerca de 100 bilhões de reais por mês. Se isso fosse em 6 meses, como prometido, isso daria 600 bilhões de reais. Né? Então, você pode tirar 600 dessa reserva do Tesouro. Né? O que podemos botar mais aí? Ajudas para microempresas, aumento do orçamento para a SUS, aumento do orçamento para a segurança pública, aumento do orçamento para todas as áreas, na verdade, porque o governo federal vai precisar deste orçamento e ele tem que ser aumentado. É obrigatório que esse orçamento seja aumentado, até pela questão de que se avalia autorizar que o governo federal faça o seguinte: ele seja liberado para abrir esse orçamento e usar esse orçamento sem precisar dizer o que ele está usando, na verdade, né? Então, se a gente for imaginar com a baixa arrecadação de impostos que a gente vai ter, com um comércio mais restrito, com a baixa arrecadação de impostos que a gente vai ter, com ideias propostas para que essa arrecadação se diminua no Brasil por entidades, por empresas,
qual é que vai ser o rombo público do governo federal esse ano. Essa é uma das minhas preocupações, Rodrigão. Porque a gente já teve rombos públicos. Diga, Eduardo. O ministro Paulo Guedes, em entrevista ontem, ele voltou a reafirmar, no caso, que o Brasil é o país mais preparado para não ser atingido pela crise. O ministro da Economia, Paulo Guedes, falou ontem de novo sobre isso. Ontem, claro. Então, eu quero crer que o ministro Paulo Guedes, que é um economista espetacular, ele conhece e muito, não só da economia nacional, como da economia internacional, e aí é um elogio aos jogadores, né, do time do Jair Bolsonaro, tem muito bons jogadores, o ministro Paulo Guedes é um desses. Então, segundo o ministro Paulo Guedes, a economia do Brasil, mesmo tendo que investir, neste caso do coronavírus, a população brasileira, o país está preparado, mais preparado que outros países, ele disse. Isso a gente concorda, a gente pode dizer que está mais preparado pelas reservas que o Brasil tem, né, o Pires. Só que a gente tem um problema, a gente tem que... Eu acho que isso, eu ouvi o ministro dizendo ontem muito sobre isso, ouvi também o presidente falando sobre isso. Também tem que se dar um espaço para ouvir a fala do presidente. Eu comecei a fazer esses cálculos depois do presidente dizer que se a gente continuar assim não vai dar para pagar funcionário público na outra semana, né? Daí eu comecei a pesquisar para ver essas questões das reservas, alguma coisa eu já sabia. E eu acho que o orçamento nesse ano ainda para sustentar essas questões do coronavírus, né? O Rodrigão queria falar ali. Gente, a gente está chegando no final do nosso programa, já 29 minutos esse segundo bloco. Acho que o assunto é bem mais complexo que isso, Dudu. Acho que vale a pena a gente desdobrar e ampliar mais esse foco, né? Lembrando que a gente está num estado especial onde é possível que o governo não precise prestar contas de tudo. Por isso que eu disse. Né? Então, as regras são outras, né? Tudo que a gente conhece lá desde quando o governo Fernando Henrique criou a lei de responsabilidade, elas não estão mais valendo neste momento, neste ano, por conta desse regime especial. Fala, Eduardo Pires. Uma última, agora de esporte, né? Se nós temos o presidente Jair Bolsonaro, digamos assim, infringindo as regras... Eu ia te provocar quanto a um técnico muito querido meu, viu? É meu ídolo também. Mas se nós temos o presidente da República infringindo, digamos assim, a lei imposta pela OMS, o Renato Portaluppi também. Renato Portaluppi volta a ignorar a recomendação de isolamento e vai para a praia, no Rio de Janeiro. Que péssimo exemplo. Olha aqui, ó quem chega. Eu fui receber o Luciano Rodembusch aqui e tranquei toda a nossa gravação aí, infelizmente. Gente, já ultrapassamos nosso tempo, quero agradecer demais a presença de vocês hoje. Dudu, adorando acompanhar todo o teu trabalho ao longo do dia inteiro, especialmente esse momento especial às 21h15. Parabéns pelo trabalho gigante de gente grande que tu está realizando. Teu ponto final. Olha, fico feliz, né, pela honraria dos amigos e digo para vocês que o que eu espero no final desse momento todo, ou melhor, no final desse momento, claro, mas que as pessoas, nesse momento que estamos em casa, estamos com a família, possam refletir sobre o seu modo de vida. Porque, Rodrigão e Eduardo, nós saímos do automático. Nós vivemos muito no automático, nós vivemos muito num motor que troca marchas quase sem pensar, e agora nós podemos viver a vida naturalmente, né? Como diria a música da Gal Costa, do Tim Maia, né? Deixando a vida acontecer como um dia de domingo, né? Estamos vivendo um dia de domingo, literalmente, quase todos os dias, né? Para alguns, na verdade, o Rodrigo Eduardo, tem até churrasco todo dia. O negócio tá chique na casa de alguns aí. E é assim seguimos a vida, né? Em casa, se protegendo e todos por todos. Essa é a mensagem que nós temos que passar sempre. Rodrigão, só para deixar o ponto daquele fato que eu trouxe ali, da questão da economia, até dei uma olhadinha aqui enquanto vocês estavam falando, essa palavra do ministro Paulo Guedes ontem, e repetindo, né? São outros momentos, estamos numa situação de calamidade pública,
daí sim podemos repensar. E até acho que tem algumas reservas do governo que não aparecem nessas pesquisas. É um fundo, um site do Ministério da Saúde que apresenta esses fundos. Ministério da Saúde não, do governo federal, mas alguma coisa eu acho que não aparece. Lembrando que tem Banco Nacional de Desenvolvimento, lembrando que tem Caixa Econômica Federal, lembrando que tem Banco do Brasil, tem banco, né, para dinheiro sobrando e muito. Né? Isso que é importante. Um abraço a todos. Fiquem em Tem paz. o Banco Mundial, né, Dudu? No último caso, tem o Banco Mundial. Vamos pedir um empréstimo daí, claro. A China está louca para emprestar dinheiro para o mundo inteiro também. Eduardo Pires, teu ponto final. Obrigado, Rodrigão. Parabenizar aí ao Dudu, que tem feito um belo trabalho, tem um futuro enorme. Acho que já é presente, né? Mas um futuro enorme pela frente, o Dudu. Continua assim, Dudu. Parabéns pelo trabalho. E dizer para as pessoas, né? Diferentemente da fala do presidente, fique em casa, por favor. Pelo menos por enquanto, se você pode, né? Claro que tem pessoas que precisam sair para trabalhar. A minha esposa, a Aline, ela está trabalhando, ela tem que sair para trabalhar. Eu, pela minha atividade, eu não preciso. Eu fico em casa junto com a minha filha. Mas quem precisa ir, se cuide bastante, faça a higienização das mãos, mas quem pode, fique em casa. Não desafie um monstro invisível que é o Covid-19. Então, fique em casa, se puder. E outra coisa, né? Mas é claro, né, Dudu? Pô, tá em casa, tendo tudo isso, essa doença toda, se a gente não puder fazer um churrasquinho, daí eu larguei, né? Daí eu larguei. Tem gente que se entregou, viu, Dudu? O cara não pode fazer um churrasco, não pode entrar na piscina. Continua, por favor, mandando ver no nosso debate bola, tá bom demais. Sempre gostoso poder pensar em outras coisas e não falar também só de coisa ruim o tempo todo. Acho que a gente tem que dar um tempo para a cabeça aí. Obrigado, gente. Ficamos por aqui. Voltamos na nossa Estação Hamburgo amanhã, a partir das 21 horas com vocês. Fala, Dudu. Uma salva de palmas para todo mundo que está trabalhando, então, aí, né? Estamos, né? Abraço a todos.